Olá, Corri, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Prof. Saula, esse é o meu canal. Aqui eu te ensino química de uma forma bem leve e descomplicada, com vídeos toda semana. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa as notificações para que você receba aí o aviso de quando as aulas semanais saírem aqui no canal e você possa aprender comigo. A aula de hoje é sobre as três leis ponderais. O que são as leis ponderais? São as leis que ditam o comportamento da matéria no universo. A matéria é um objeto de estudo da química, né? Nós já falamos isso nos vídeos, nas aulas anteriores, e hoje nós vamos entender de forma bem rápida e prática como e quais são essas leis aí, como que elas funcionam e determinam o comportamento da matéria. Eu já estou com a primeira aqui para te mostrar, que é a lei da conservação da matéria, ou lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier. O Antoine Laurent Lavoisier é conhecido como o pai da química, por ter sido aí um dos primeiros cientistas a fazer vários tipos ali de experimentos que deram a ele esse título aí na sua época, e atribui-se a ele essa lei. Inclusive, essa lei remete a uma frase muito conhecida que é atribuída ao Lavoisier, mas que não é dele, tá? Que é a famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela é exatamente o que eu vou te falar aqui, mas essa frase não é do Lavoisier, tá? Ela é de um artista francês, mas que ilustra muito bem aqui a aplicação dessa lei que eu vou te mostrar agora. O que essa lei diz, então, tecnicamente? Que numa reação química, a soma das massas dos reagentes, que é tudo que está antes da seta, deve ser igual à soma das massas dos produtos, que são todas as substâncias que estão depois da seta. Então, a gente vai fazer essa conferência aqui agora, se de fato essa reação aqui, que está representada por uma equação já balanceada, atende a essa primeira lei. Então, Corri, o que eu fiz aqui? Eu fui lá na tabela periódica já, tá? E já coletei as massas individuais de cada elemento químico, já fiz esse cálculo aqui, inclusive já considerando que os coeficientes estequiométricos, tá? Que multiplica aqui as quantidades. Então, os valores que eu vou colocar aqui para você já estão pré-calculados. Então, olha só, a molécula de metano, ela tem aí um carbono e quatro hidrogênios, que vai dar um total aqui de 16 gramas. Já o oxigênio, a molécula de O2, né? 16 aqui duas vezes dá 32, e 32 duas vezes da molécula aqui vai dar 64, certo? Então, o que a lei diz? A gente tem que partir do princípio da soma dos reagentes. Se eu somo 16 mais 64, eu vou ter um total de 80 gramas, correto? Ok. Isso diz que se a soma das massas dos reagentes é 80, a soma das massas dos produtos também deve ser 80, dizendo que a matéria, né, que a massa está sendo conservada. Afinal, Dalton já dizia que o átomo não pode ser criado nem destruído, né? Ele é apenas rearranjado nas reações. Então é isso que nós vamos provar aqui agora. A molécula de CO2, que tem aí um átomo de carbono e dois de oxigênio, vai dar um total de 44 gramas, que eu vou somar com a molécula de água, né, a massa dela, duas vezes. Cada molécula de água possui 18 gramas, duas vezes isso vai dar 36. Então, eu vou fazer aqui a soma das massas dos produtos dessa reação. 44 mais 36 dá quanto? Dá exatamente 80 gramas.
Então, é isso que a primeira lei ponderal vem dizer sobre o comportamento da matéria numa reação química, que a soma das massas dos reagentes, ela é exatamente igual à soma das massas dos produtos, porque a matéria ela se conserva, os átomos não são criados nem destruídos, apenas rearranjados. Então, Lavoisier vem provar para nós que a matéria se conserva numa reação química. Essa é a primeira lei, vamos agora ver a segunda. Agora, a segunda lei ponderal é a lei das proporções constantes ou lei de Proust, né? Que foi o cara aí que ao qual se atribuiu essa lei. O que o Proust vem dizer? Que existe uma proporção definida na formação das substâncias e se em uma reação química eu mudar a proporção de um dos componentes de uma das substâncias, toda a equação deve seguir aquela mesma proporção. Então, eu vou usar como exemplo a mesma reação da primeira lei ponderal. E aí, agora, olha, as quantidades que a gente já conhecia, né? Eu vou mudar aqui a proporção do metano. Eu vou colocar agora, ao invés de 16 gramas, suponhamos que essa reação aconteça não mais com 16, mas com 32 gramas. E aí eu quero saber qual vai ser a proporção aí para que toda a reação aconteça. Primeira coisa, eu devo achar a proporção aqui nessa primeira substância. Então, veja, de 16 para 32 gramas, qual é a proporção? É uma proporção de duas vezes, né? Isso aqui dobrou, 16 para 32, dobrou. Então, o que o Proust vem dizer? Que há uma proporção constante para toda essa equação aqui. Então, veja, se a proporção do metano dobrou, a proporção de todos os outros componentes vai dobrar. Então, veja, agora eu não vou mais reagir 64 gramas de oxigênio, mas sim 128, certo? Agora eu não tenho mais 44 gramas de CO2, mas 88 gramas. E agora eu não tenho mais 36 gramas de água, mas sim 72. Essa é a proporção, olha só, duplicada, né? O dobro para cada uma. E aí, como que a gente faz a conferência para ver se está exatamente dentro das proporções? Eu posso aplicar a lei da conservação das massas ou da matéria do Lavoisier. Basta eu fazer essa soma aqui, olha só, 32 com 128 dá quanto? 160. Então, do outro lado tem que dar 160 também. 88 mais 72 é quanto? 160. Então, aqui, olha só, eu mostrei para você na prática a aplicação das duas primeiras leis. Primeiro, a lei das proporções constantes, em que eu achei a proporção de uma das substâncias e que se repete em todas as outras, e encontrei também a proporção da conservação das massas, em que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, agora nós vamos ver a terceira e última lei ponderal. E agora, por último, a terceira lei ponderal, que é a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. John Dalton, que propôs o primeiro modelo atômico, também propôs essa lei. O que ele vem dizer nessa lei? Que quando eu tenho elementos que combinam-se, né, entre si em proporções diferentes, sendo que um desses elementos mantém a sua massa fixa e a do outro varia, haverá sempre uma razão com números pequenos e inteiros na proporção aqui da formação das substâncias. Então, veja bem, suponhamos que eu vou analisar aqui a relação entre carbono e oxigênio em duas substâncias, o CO e o CO2. No CO, a gente tem 12 gramas de carbono para 16 gramas de oxigênio, um átomo de cada. Já no CO2, a gente tem as mesmas 12 gramas de carbono, olha só, aqui ele se mantém constante, se mantém na proporção fixa, e quem varia agora é o oxigênio.
que agora está para 32 gramas para cada 12 de carbono. Então, veja, uma se mantém fixa e a outra varia. Quando essa se mantém fixa, né? Essa aqui que é 12 para 12, eu tenho uma proporção aqui de 1 para 1, né? Que é a proporção que se manteve fixa. Já aqui para o oxigênio, a gente tem 32 para 16, né? Então, aqui a gente tem uma proporção de 2 para 1, certo? Então, o que que eu posso analisar aqui juntando essas duas informações? Que se a massa do carbono fica fixa e a do oxigênio varia, no total aqui a proporção vai ser de 1 de carbono para 2 de oxigênio, comparando da primeira para a segunda molécula. Ou seja, existe uma proporção múltipla pequena, né, de números inteiros que vai fazer a observação aqui dessa variação. Essa então foi a terceira e última lei ponderal, que é a lei de Dalton. Se você gostou dessa aula, curte o vídeo aqui embaixo e não se esquece de ativar as notificações. Também me acompanha aqui toda semana. Uma vez por semana eu posto uma aula aqui para você aprender química de forma leve e descomplicada. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou se ficou alguma dúvida, que eu vou voltar aqui e te responder. Até o próximo vídeo.